Boa noite, aqui é o evangelista Henrique. Estou mediante a um texto em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 4, que se encontra do versículo 1 até o versículo de número 8, onde os versos diz assim, a epígrafe do texto vai dizer Pedro e João perante o Sinédrio. Versículo 1, e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e os capitões do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, e o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram com que poder ou em nome de quem fizeste isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, anciãos de Israel. Olha que algo maravilhoso. Aqui é um texto após o milagre do coxo. Aqui é o capítulo 4. O milagre do coxo está no capítulo 3. E aqui é o que aconteceu depois deste milagre. O propósito aqui dos fariseus e dos saduceus, sacerdotes, o propósito deles era de calar Jesus quando Jesus fazia suas pregações. O desejo deles era parar Jesus, mas Jesus ele plantou uma semente. Jesus ele chamou 12 homens em Mateus capítulo 10. Vai dizer que 12 homens foi escolhido por Jesus a dedo. E esses 12 homens, depois que Jesus foi assunto aos céus, eles deram continuidade ao propósito de Jesus. E aqui o capítulo 3, dando continuidade ao capítulo 4, dando continuidade ao capítulo 3, há uma reunião. E nessa reunião eles vão prender os apóstolos que estavam anunciando a palavra. E quando eles fazem isso, a multidão das pessoas que foram impactadas pela palavra, o texto diz que foram quase 5.000. Olha como a pregação dos discípulos chegou longe. Quase 5.000 homens. Aonde um território, aonde eles pregavam contra isso. Os fariseus, os saduceus, os escribas, eles pregavam contra a religião ou a seita chamada de o caminho. E agora os discípulos estão dando continuidade a isso. E quase 5.000 pessoas vai aderir àquela palavra. Aí eles, olha só o versículo 6, olha os personagens que o versículo 6 nos diz que estão envolvidos e que chamam os discípulos para uma conversa. Anás, o sumo sacerdote, e Caifás. Aqui há outros dois personagens aqui, mas eu quero me apegar a esses dois primeiros personagens, Anás e Caifás. Quem é Anás e Caifás? Anás e Caifás eram os mesmos que julgaram a Jesus. Eram os mesmos que fizeram uma reunião com os 70 e disse, vamos parar o ministério desse homem. Nós vamos parar Jesus. Só que eles não conseguiram. A ideia deles faliram. Eles erraram. Porque eles não estavam lutando contra um homem. Eles estavam dando continuidade ao propósito de Deus. A vontade de Deus ali, ela estava acontecendo através daqueles homens. Eles foram simplesmente alguém que impulsionou Jesus para chegar ao seu objetivo. A cruz, a via Gólgota, as chicotadas. Isaías profetizou acerca disso. Então o que eles estavam fazendo era impulsionando Jesus para o propósito dele. Só que agora eles estão em reunião. E nesta reunião eles vão perguntar
E pondo-os no meio, eles perguntam, com que poder? O versículo 7. Com que poder? Ou em nome de quem fizeste isso? Olha que irônico. Aí Pedro começa a pregar para eles. Pedro vai pregar para eles. E no versículo 10, Pedro vai dizer assim, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. O Nazareno, aquele que vós crucificastes, e a quem Deus o ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está são diante de vós. Eles tentaram parar um nome, eles tentaram parar um homem, mas não conseguiram. Este homem foi ressuscitado pelo Deus Pai. E nós temos certeza de que ele está sentado à direita de Deus Pai. E a sua semente, os 12, eles permaneceram aqui na terra. E eles continuaram dando prosseguimento aos ensinamentos do Mestre. E esse ensinamento chegou até nós. Aí Pedro, com autoridade, cheio do Espírito Santo, que foi o último versículo em que nós lemos, eu pulei aqui à frente aqui o versículo de número 10, para termos uma noção em nome de quem eles estavam falando aquilo. Mas no versículo 8 diz assim, então Pedro, cheio do Espírito Santo. Quem era Pedro? Eles conheciam Pedro. Eles tentaram parar Jesus, mas não conseguiram. Por quê? Porque a palavra de Deus ninguém consegue parar. Deixa eu trazer uma palavra ao teu coração. Eu não sei o que estão falando acerca de você. Eu não sei que reunião foi feita. Eu não sei que círculo eles formaram para tentar te parar. Mas se a palavra do Senhor foi ministrada a teu respeito, permaneça firme nesta palavra. E pode ter certeza que os céus e aqueles que fizeram reunião, eles vão se reunir novamente e vão perguntar em nome de quem? Eles vão ter que ouvir o nome. Eles vão ter que ouvir o nome. Pedro vai dar continuidade ao propósito do Senhor. E com autoridade, com ousadia. E diante de Pedro, e diante de João, e diante daqueles que estavam Anás e Caifás, os mesmos que crucificaram Jesus, eles agora vão se deparar com um homem que era coxo e agora está andando, que pegaram o homem dentro do templo, adorando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Então não se preocupe com as reuniões que estão sendo feitas. Deus está preparando um cenário. E os mesmos que fizeram, que vão fazer esta reunião, vai ver o Espírito Santo de Deus na tua vida e grandes obras sendo feitas. Fique com Deus. É esta palavra que eu quero deixar aos vossos corações nesta noite. Amém? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Sou evangelista Henrique Alves de Carvalho.